Já estou com ele, disse que ele não iria embora. Pedro Duran está aqui comigo, né? Porque com esse 13º salário no bolso mais uma vez, ou pelo menos parte dele, a gente pensa em garantir os presentes de Natal. Então tem muitas pessoas pensando dessa maneira e a gente está há uma semana aí da data, né? O Pedro teve acesso a um monitoramento do mercado que foi feito pela Mintel, que mostra o gosto do brasileiro justamente sobre esse assunto, comprar presentes. Assunto gostoso, né, natalino? A gente presentear quem a gente gosta. Aí a galera, cheia de sacolinha. Isso é uma trilhazinha de Natal que o Ricardinho colocou pra gente? Aí, ó, pronto. É, Jingle Bell. É porque eu sou um pouco surdo e não consigo ouvir às vezes. E a gente fica com um ponto no ouvido, né? Então a gente só ouve de um lado. É isso, Renan. Final de semana agora vai ser um final de semana de muita movimentação no shopping centers pelo Brasil inteiro, né? Porque há uma expectativa, inclusive, de aumento do período de duração da abertura das lojas para poder garantir que as pessoas tenham acesso às melhores promoções para as compras de Natal. E nessa hora, a gente sempre leva em consideração todo o movimento de mercado que acontece. A Mintel acompanha esse movimento de mercado e traz para a gente um pouco do gosto do brasileiro, levando em consideração também aquelas categorias mais visadas para presentes de Natal, para os brasileiros de modo geral, que os institutos também apontam, né? Como roupas, vestuários, calçados, artigos esportivos, eletrônicos, cosméticos. Vamos dar uma olhadinha nos números? Vamos sim. A gente vai... Eu vou só, antes da gente mostrar os números, vou só trazer aqui um detalhe importante dessa história, porque quando a gente olha para o movimento de mercado, Renan, há uma leitura de que, justamente por conta da situação econômica do país, você pode ter um impacto direto no dia a dia das pessoas, especialmente nas compras de Natal. Mas as pesquisas, e o próprio Instituto Locomotiva fez uma pesquisa que mostrou isso, revelam que a intenção do brasileiro é gastar até mais do que foi gastado no ano passado, né? Aumentar esse valor usado para poder comprar os produtos de Natal. Então, isso ajuda a gente a perceber como, de fato, o Brasil está com uma economia movimentada, né? Você anda pelos aeroportos, eu recentemente viajei para o Rio de Janeiro e para Vitória de avião, o aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, virou um formigueiro, está realmente muito cheio. E isso é impacto da economia aquecida. A mesma coisa na Vila Madalena, a gente falava sobre isso. Bares, restaurantes, áreas gastronômicas de São Paulo, do Rio de Janeiro, áreas boêmias muito movimentadas, justamente por conta do quê? Da economia brasileira que está aquecida. A gente tem, de fato, um crescimento significativo do PIB que pode fechar a 4 pontos neste ano. Isso mostra que o Brasil tem se mostrado economicamente forte e uma das menores taxas de desemprego que a gente viu nos últimos anos. Então, o que a gente consegue observar olhando esse cenário, é que a gente tem, de fato, na realidade, uma economia preparada para essas compras de Natal, né? Que consegue permitir que a gente tenha condição de ir até um shopping center e escolher um produto de acordo com aquilo que o mercado oferece. E as promoções estão já espalhadas por todos os lugares, você deve ter visto várias, né? E a gente lembra também, né, Pedro, que não é somente nos shopping centers. Aqui, para quem não conhece a capital paulista, a gente tem uma área de comércio popular. A 25 de março, essa época fica lotada, né? Sim. E isso também faz injetar uma boa quantidade de dinheiro nessa máquina da economia. Sim. Né? Porque, assim, às vezes você está com um pouquinho de dinheiro guardado, mas essa é uma época do ano onde as pessoas compram. Sim. Não somente nos shoppings, mas também nos shoppings, como em vários comércios de rua, no comércio popular, e tudo isso faz com que a máquina da economia gire. Exatamente. E você sabe que essa movimentação, ela acaba sendo não só nas áreas de comércio popular, mas, por exemplo, nos aeroportos, nas rodoviárias, onde você tem, de fato, um movimento maior nessa época do ano e isso, economicamente, tem impacto, né? Você tem pessoas viajando. Hoje à noite, por exemplo, eu vou para o Rio de Janeiro, vou pegar um ônibus, vou de poltrona-leito, que eu gosto de ir de madrugada dormindo. Descansando. O ônibus para mim é sonífero e viajo. Então, muita gente também aproveita nessa época do ano para poder fazer esse tipo de trajeto, ver a família, comemorar.
E você tem a injeção do 13º na economia, que é, de fato, um fator importante para que você possa ter uma movimentação maior de mercado, né? Era isso que eu queria te perguntar. Nessa pesquisa que você teve acesso, olha aí, a Arte, você consegue notar essa injeção realmente do 13º nesse quesito de compras, de viagens? Sim, a gente consegue perceber. Na verdade, esse é um monitoramento de mercado, são vários dados de pesquisas diferentes da Mintel que mostram um pouco do panorama do gosto do brasileiro para os itens visados no Natal. Então você tem aqui, entre os cosméticos mais buscados, o batom com 83%, máscara de cílios 67% e sombra com 58%. Esses elementos aqui são alguns dos presentes mais buscados nessa área de cosméticos no Natal de 2024. De acordo, inclusive, com outros levantamentos. Nas bebidas alcoólicas, a gente tem algumas que tornam-se presentes nessa época do ano, como, por exemplo, uma garrafa de vinho, uma garrafa de champanhe, uma garrafa de espumante, uma garrafa de uma bebida como gin, por exemplo. E há uma visão de que 53% consomem com os amigos e 46% consomem nas comemorações. Então, acaba sendo um item presente também nessa época do ano. 26% das pessoas presenteiam com perfumes. Eles são usados para nesse tipo de festividade. 40% comem panetone com frutas e 38% panetone com recheio de cobertura doce ou chocolate. Não sei qual é o seu preferido. Eu ia te fazer essa pergunta. Você é do time frutas ou do time sem frutas? Eu gosto do panetone na chapa, sabe assim? Ele já é outro nível, uma outra coisa. Esquenta e fica muito bom. Chique. Pedro, obrigado por esse levantamento. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais. Voltamos, né? Ou não? Não. Ele vem aqui comigo. Vamos chamar a Priscila Asbeck. Não foge não, fica aqui comigo, tá?